gostaria de iniciar hoje, com a graça de Deus, umas ministrações da palavra sobre esse livro. Esse livro fala cura pela palavra, cura interior. A palavra de Deus pode curar os males que afligem o seu coração. Amém? O autor desse livro é Marcelo Aguiar, da editora Betânia. Nós fomos ministrados nesse último encontro que nós tivemos em Cuiabá e foi falado um pouco desse livro, da importância de nós estudarmos esse livro. E eu quero, na medida do possível, iniciar hoje uma série de mensagens pegando a ideia desse autor, Marcelo Aguiar. Amém? Eu creio que vai ser bênção nas nossas vidas. Hoje é uma introdução sobre cura interior, cura pela palavra de Deus. E como introdução, eu quero ler o texto em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 1 ao 9. João capítulo 5, versículo 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Obrigado. Oremos ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós estamos diante desse texto da Tua Palavra, e eu creio, Pai, que a Tua presença é real neste lugar. Eu creio que o Senhor vai ministrar nos nossos corações essa palavra. Eu creio, Pai, que nós precisamos ser curados. Nossos temores, nosso coração precisa ser sarado. E esta palavra, eu tenho certeza que ela vai de encontro com muitas pessoas, inclusive com o meu coração nesta noite. Nós precisamos, ó Pai, receber do Senhor, da Sua palavra, esta cura. Essa cura que muitas vezes nos deixa inquietos, aflitos, inseguros. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem um remédio para toda enfermidade. O Senhor tem a cura, Senhor, para todos os males. Em nome de Jesus, fala conosco. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro capítulo desse livro, Marcelo Aguiar, como eu tenho falado, cura pela palavra. Depois, se você quiser adquirir esse livro, só procurar na internet, você adquire ele, muito bom. Você lê todos os capítulos deste livro. O primeiro capítulo, o autor, ele começa com uma pergunta, a pergunta que Jesus fez para o paralítico: queres ser curado? Uma pergunta um tanto difícil de entender. Por que Jesus fez esta pergunta para o paralítico, né? Uma pergunta desconcertante e ao mesmo tempo fundamental. Obviamente, quem está doente quer ser curado. Mas quando eu fui analisar o texto e eu descobri que existia algo, por que Jesus fez essa pergunta para ele? Nem todos que estão doentes querem ser curados. Nem todos. No decorrer da palavra nós vamos ver isso. O autor, ele traz uma introdução dizendo assim:
a cura interior é uma das grandes necessidades dos nossos dias. A medicina moderna, ela experimentou avanços extraordinários no tratamento de doenças que há muitos séculos afligiu a humanidade. Quais são essas doenças? Por exemplo, aqui tem lepra, peste bubônica, tuberculose, entre outras. A medicina, ela avançou nisso e temos cura para essas doenças. Mas existe uma doença da alma que infelizmente a medicina não teve avanços extraordinários. Existem muitas pessoas enfermas no seu coração. Depressão, culpa, mágoa, medo, autoestima baixa, complexo de inferioridade, decepção, angústia, rejeição. Essas são as doenças da alma. Que isso medicina não cura. Unicamente Deus pode curar essa doença, esse mal interior. Aquele que te aflige, a rejeição, complexo de inferioridade, isso é terrível. A pessoa às vezes é perfeita, mas ela se acha inferior, ela se acha incapaz, ela acha que ela não tem condições, complexo de inferioridade. Quantas pessoas são rejeitadas e às vezes só tem um complexo de rejeição, mas na realidade não são rejeitadas, são muito bem cuidadas. Mas existe essa enfermidade e nós precisamos sarar isto. Esse livro ele vai nos trazer vários assuntos. Eu quero até ler para os irmãos os tópicos, para os irmãos não perder as próximas palavras. A primeira, essa de hoje que nós vamos estudar, quer ser curado. A segunda vai falar sobre ansiedade, próximo domingo. Cura da ansiedade, o silêncio no céu. A terceira, cura dos traumas emocionais. Coisa maravilhosa, não perca, tá? Depois, angústia, decepção, culpa. Nós vamos falar uma por uma dessas aí. Em cada capítulo desse livro vai falar sobre esse assunto. Então vale a pena você participar dos próximos cultos. Eu creio que vai ser aí uns 20 cultos, né? 20 capítulos do livro. Eu quero estender esse livro todinho para a igreja, mas ser curado mesmo de todos os nossos traumas emocionais. Amém? As enfermidades físicas, às vezes tem a medicina aí para ajudar. Mas existe o trauma, existe o mal do coração que precisa ser curado. E somente a palavra de Deus pode nos trazer essa cura. É verdade? O homem pode ter mudado, o autor continua dizendo, o homem pode ter mudado muito em termos de tecnologia, de comportamento. Mas seus conflitos emocionais e suas carências interiores continuam as mesmas desde os tempos bíblicos até hoje. Não é verdade, não é? Todo mundo se sente carente. Todo mundo não. Muitas pessoas se sentem rejeitadas. Então, isso precisa ser mudado. E o primeiro ponto, o primeiro capítulo do livro, ele dividiu em 3 partes, ou melhor, em 4 partes. A primeira parte, ele tratou da situação daquele povo que estava ali nos pavilhões de Betesda. A Bíblia diz que existia um tanque ali em Jerusalém, perto do tanque das ovelhas, e ali, de vez em quando, vinha um anjo, segundo a palavra, movia aquelas águas, e a primeira pessoa que descesse aquelas águas, elas eram curadas. O primeiro ponto que nós queremos tratar é sobre isso, sobre os pavilhões de Betesda. O autor dá esse tema aqui, e eu coloquei um subtema: a caminhada que fazemos pela saúde psicológica, emocional e espiritual. Qual é a caminhada que nós fazemos? A Bíblia, o texto fala que ali existiam muitas pessoas, debaixo daqueles 5 pavilhões, ali perto daquele tanque, esperançosos, coxos, aleijados, pessoas com todo tipo de enfermidade, porque eles tinham a esperança de ser curados. Mas na realidade, eram poucos, muitos iam embora decepcionados, porque era apenas um, segundo o relato aqui, um só que caísse na água, era curado. Trazendo para os nossos dias, o tanque de Betesda, no original hebraico, significa casa de misericórdia. A igreja em si se tornou também uma casa de misericórdia. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem ser curadas. É verdade ou não é? Nós estamos aqui porque nós queremos ser curados.
porque nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós carecemos de uma cura. Isso aqui é uma casa de misericórdia. Mas da mesma forma que acontecia aqui, muitas pessoas iam embora, aqui também às vezes acontece. Talvez você vem no culto domingo, vem no outro, e você não recebe nada, você não é ouvido, parece que as suas orações não são atendidas. E às vezes você sai decepcionado. Não é verdade, não é? Isso acontece também nos nossos dias. Assim como o paralítico de Jerusalém, milhares de pessoas têm feito uma vida longa, uma verdadeira peregrinação em busca de cura do seu sofrimento. Ali existiam muitas pessoas que iam até aquele lugar, porque queriam uma cura. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas correm atrás hoje da cura dos seus males em outras portas. Às vezes faz promessa, às vezes faz campanha e tudo mais, não consegue receber. Às vezes faz peregrinação, às vezes faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, busca benzedor, busca não sei o que lá mais, e a enfermidade continua ali. A enfermidade continua no coração. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o medo, a ansiedade, o complexo de inferioridade, fica ali. Porque estas coisas, esses males, só são curados com a palavra. Só Cristo resolve isso. Só Jesus tem o poder de dizer: levanta e anda. Como ele disse para o paralítico. Ele olhou para ele e disse: levanta e anda. Qual é a sua caminhada? Betesda, casa de misericórdia, eu falei. O Senhor tem uma capacidade extraordinária de perceber aqueles que estão com problemas. Se nós formos olhar o texto que nós lemos, Jesus, quando olhou para o paralítico, a Bíblia fala que ele conheceu. Ele sabia que ele estava ali, ele sabia dos seus problemas. Olha o texto para você ver lá, versículos 6 ou 7, se não me falha a memória. Olha o que diz lá, versículo 6. Vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia. Ninguém falou para ele. Ninguém precisou falar para Jesus que ele estava ali. A Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Jesus sabe dos nossos problemas. Jesus conhece os seus temores internos, a dor do seu coração que você sente, o seu complexo de inferioridade, a sua ansiedade. Deus sabe. Então a qualquer momento, pela graça de Deus, Ele vai, se você buscar Ele vai trazer a cura para a sua alma. E é pela graça. Observa bem que o texto diz que ali existiam muitos doentes, não é isso? Quantas pessoas foram curadas ali? Uma. O que é que significa? Não é pelos nossos méritos, mas é pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. Graça, favor não merecido. A qualquer momento Ele pode curar você. Mas o que nos traz esse texto? Que só Jesus pode trazer a cura. Talvez você faz muitas peregrinações, procura várias portas para ser curado dos seus males, mas infelizmente você não vai achar nenhuma cura. Só Jesus. Só Cristo tem a cura. É com esse tipo de pessoas que Jesus se dirige. O Senhor conhece aqueles que estão com problemas. Jesus conhecia aquele paralítico. É com essa pessoa, é com você, é comigo que Deus está falando nesta noite. Eu conheço seus temores, eu conheço os seus males, eu conheço as suas aflições. E Ele quer curar. E a mesma pergunta que Jesus fez para o paralítico, eu faço hoje para você. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Será que nós queremos ser curados? Em segundo lugar, o autor do livro, ele coloca um título na segunda parte, culpando os outros. E eu falo assim, qual é a resposta que damos a Jesus quando Ele nos pergunta, queres ser curado? Qual é a resposta que eu dou para Jesus? Qual é a resposta que você dá para Jesus? Quando Jesus te pergunta, você quer ser curado? Por que Jesus fez esta pergunta para o mendigo, para o paralítico ali? Observa que o paralítico, ele não respondeu diretamente com um sim, mas ele passou ali a desenrolar uma série de lamentações, segundo o texto do livro. Ele não respondeu, sim, eu quero ser curado. Mas ele
encontrou outras respostas. Qual foi a resposta? Ah, Senhor, não tem ninguém que me pegue aqui e me jogue lá. Sempre quando eu vou indo, vai outro em meu lugar. Ele culpou os amigos, ele culpou as pessoas que estavam à sua volta, e culpou aqueles que estavam com os mesmos problemas. Culpou aqueles que estavam com os mesmos problemas. E às vezes nós fazemos isso, não é verdade? As pessoas não querem ser curadas. Porque, você sabe por que ele não quis ser curado? Aí o livro traz uma observação bacana, interessante e válida. Na época dos judeus, naquele contexto ali, um paralítico, uma pessoa enferma que pedia esmola, não todos, mas uma boa parte deles eram bem-sucedidos. Você sabe por quê? Porque os judeus têm o hábito de dizimar uma parte do templo e a outra parte é para dar esmola às pessoas. Então, os judeus têm uma regra, eles são rígidos nesse negócio. Então, tinha muitos deles, segundo o autor aqui, Marcelo Aguiar, muitos deles, mendigos, tinham uma vida tranquila, comiam bem, porque os judeus, eles entendiam que aquilo ali era uma obrigação deles, dar esmola. Era uma obrigação deles, até isso eles fazem, até hoje eles fazem isso. Então, observa bem, quando Jesus fez a pergunta para o paralítico, o que nós entendemos? Ele quis esquivar 38 anos. Será que 38 anos ele não conseguiu cair dentro daquela água? Então dá-se uma impressão que ele não queria ser curado, porque estava vivendo bem daquele jeito. E muitas vezes nós passamos essa impressão. Muitas vezes você está dentro de um problema sério, dentro da sua família, conjugal ou interior, mas esse problema está te trazendo algum benefício, de alguma forma, e você não quer que Jesus cure você. Por exemplo, um exemplo clássico e fácil. Talvez você está dentro de um trabalho, vamos dizer assim. Esse trabalho te dá muito dinheiro. Esse trabalho te rende um bom dinheiro. Mas esse trabalho, ele é feito de forma errada perante Deus. Tem algo que você faz no seu trabalho que não agrada a Deus. Algo está errado. Está entendendo? Aí quando você pede, quando Jesus fala assim, você quer ser curado? Você pensa, puxa, mas se eu aceitar Jesus, eu não vou poder fazer isso mais. Eu vou deixar de ganhar esse dinheiro. Aí tá. Aí a resposta, qual que é a resposta? Eu não quero ser curado. Por isso que Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. A nossa decisão depende da decisão de Jesus nas nossas vidas. Eu tenho que querer ser curado. Eu tenho que querer abandonar o mundo. Eu tenho que querer deixar de lado tudo aquilo que não me agrada a Deus, para fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus fez essa pergunta para ele. O paralítico não respondeu firmemente. Quando Jesus perguntou para o cego de Jericó, em outro texto da palavra de Deus, em Lucas capítulo 18, versículo 41, teve outra passagem que Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? O que o cego respondeu? Senhor, que eu veja. Olha a diferença da resposta do cego de Jericó para a resposta desse paralítico. Esse paralítico estava em dúvida. Esse paralítico, ele não estava querendo a cura. Tanto é que vocês há de concordar comigo, na realidade, ele depois denunciou Jesus. E os fariseus começaram a perseguir Jesus. Jesus curou o paralítico, ele virou as costas, nem sabia quem que era. Depois, no texto vocês vão ler, lá na frente, Jesus encontrou com ele novamente no templo, e Jesus falou com ele. Olha o que Jesus falou para ele. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Resumindo, há males que vêm por causa do nosso pecado. Não quer dizer que tudo aquilo que você sofre é por causa do pecado, mas nesse aqui Jesus enfatizou: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Ele não queria ser curado, ele culpava as pessoas. Ele não queria saber de ser curado, ele só culpava as pessoas. Foi o fulano lá, não me leva, ninguém me leva lá na água, as pessoas vão na minha frente. Na realidade ele era o único culpado daquela situação. Era ou não era?
Ele era o único culpado daquela situação. Quando Jesus disse para ele, vai e não peques mais. Por que ele estava paralítico? Não foi por causa das pessoas. Não foi porque o outro fez mal. Foi por causa dele mesmo. Irmãos, muitas vezes os problemas que nós sofremos é porque nós mesmos procuramos esses problemas. Não foi a família que causou, não foi o seu parente que causou, não foi o seu vizinho que causou, não foi o pastor, não foi o prefeito, foi você mesmo. É nós mesmos que causamos os nossos problemas, enfrentamos as nossas dificuldades. O problema é que às vezes nós não queremos ser curados. Como esse paralítico aparentou não querer ser curado. Mas porém Jesus fez aquilo por quê? Porque a graça, não é pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Jesus curou ele. O paralítico considerava os outros doentes como concorrentes da mesma bênção. Olha aqui, terrível. Ele, em vez de falar, não, Senhor, eu quero ser curado, não. Eles vão na minha frente. Eles não me deixam ir. E muitos de nós, queridos, às vezes passamos nessas mesmas situações. Às vezes nós não conseguimos enfrentar os problemas, não conseguimos buscar a solução para os nossos problemas, e aí nós começamos a pôr culpa em todo mundo, até mesmo aqueles que estão do nosso lado, passando das mesmas dificuldades, lutando também igual nós, e nós achamos que eles estão passando à nossa frente. Na realidade é nós que não estamos agindo. A culpa é nossa, o pecado é nosso, nós temos que assumir, nós temos que deixar Deus curar a nossa alma. Deus quer curar nós, amém, querido? Deus quer sarar as nossas feridas, as nossas mágoas. O livro ainda diz assim: o paralítico de Betesda considerava-se uma vítima inocente da maldade e do descaso da humanidade. Isso poupava de lutar com a sua consciência, mas também o privava de qualquer possibilidade da vitória. Isso priva nós. Quando nós jogamos a culpa nas outras pessoas, isso priva você, você não alcança a vitória, porque o caminho não é esse. O caminho é você reconhecer os seus pecados. Como diz a palavra, nós temos que perdoar. Se nós pelo menos pensar que o irmão fez mal, não é isso? Nós já temos que perdoar. Não tem que guardar mágoa no coração, não tem que guardar isso. Isso causa depressão, isso causa ansiedade, isso causa um mal-estar terrível. A doença da alma, ela produz até câncer. Já, em pesquisa isso já foi confirmado. Então nós precisamos tirar do nosso coração toda mágoa, todo ressentimento. Isso não é de Deus. Isso não provém da palavra. Então nós podemos ser curados, sim. Então uma pergunta que Jesus faz para nós nessa noite: quer ser curado? Quem disse? Todos querem ser curados? Ah, ninguém quer ser curado. Amém, irmãos? Falei, eu quero ser curado, pastor. Todos nós precisamos de cura, irmãos. Não é porque o pastor está aqui em cima que ele não precisa. Eu preciso também. Tem minhas falhas. Tem sim. Eu preciso ser curado. Em terceiro lugar, estou só resumindo o livro para nós não estendermos muito. Em terceiro lugar, ele trata de um assunto dizendo: apegando a doença. Apegando-se à doença. Eu coloquei assim: qual a nossa intensidade? Qual a intensidade da nossa vontade de ser curado? Qual a intensidade da nossa vontade de ser curado? Será que nós temos desejo mesmo de ser curado? Aqui vai repetir um pouco daquilo que eu falei no primeiro ponto, sobre o costume do Antigo Oriente de dízimos ali. Então os paralíticos, eles não tinham essa preocupação, eles sempre eram bem tratados nesse sentido, alguns deles. Eu costumo dizer assim, um exemplo: tem uma família rica, aí tem alguém na família que nasceu ali paralítico. Aquele paralítico, ele recebe dízimo de todos os parentes, de todos os amigos deles. Então geralmente os paralíticos desse contexto não eram, a maioria deles, nem todos, tinha muitos pobres também, lógico, mas a maioria deles eram bem sucedidos. Pode ser que esse aqui não queria ser curado, porque a partir do momento que ele fosse curado, ele não ganharia mais as suas ofertas, teria que trabalhar. Qual a intensidade da nossa vontade? Será que nós temos verdadeiramente vontade de ser curado?
uma vez curado, não poderia mais depender da caridade alheia para sobreviver, diz o autor. Uma vez aquele paralítico curado, ele não teria mais a garantia da caridade. O paralítico não ficou grato por ter sido curado, inclusive denunciou Jesus ao mestre dos fariseus. Continue lendo o texto que vocês vão ver que ele denunciou Jesus ao mestre dos fariseus. Isso pode parecer estranho, mas por mais dolorosa que seja uma enfermidade, muitas vezes conseguimos alguns proveitos dela. E é o caso desse homem. O autor conta uma história, até meio simples, mas vale a pena nós destacarmos aqui. Ele conta a história de uma moça que ela gostava de ficar doente. Porque todas as vezes que ela ficava doente, a mãe paparicava, o pai paparicava, tinha tudo nas mãos, não fazia nada, não trabalhava. Então, ela contando aqui a história, fala que ela gostava disso. Olha só o que diz aqui, vou até ler para os irmãos entenderem. Uma amiga minha adorava ficar doente. Ela era muito carente. Quando adoecia, podia ter algumas das coisas que mais gostava na vida. A mãe ao seu lado, o pai fazendo carinho, a comida trazida à cama. Ela tornava-se o centro das atenções, ficava livre de qualquer responsabilidade ou obrigações. O de que eu mais gosto na vida é ficar doente, segundo ela disse. Tem pessoas assim hoje? Tem, não tem? Pessoa que gosta de ficar doente, por quê? Eu gosto de ser paparicado, eu gosto de ter tudo na mão. Irmãos, isso é doença, e tem até um nome para essa doença que eu até anotei aqui: hipocondria, a pessoa que gosta de achar enfermidade nela. Às vezes ela vai no médico, o médico fala que não tem nada, ela vai no outro, não, tem sim, eu estou sentindo isso, eu estou doente, eu preciso ser curado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tem nada. Só coisa da cabeça. Está entendendo? Isso é o mal da alma, o mal do coração. E isso tem uma ação demoníaca sobre isso também. Porque quando nós não buscamos a Deus, como diz a palavra, se nós não enchermos o nosso templo com o Espírito Santo, o que pode encher além do Espírito Santo? A obra do diabo, a obra do inimigo. Então nós temos que curar, nós temos que buscar em Cristo a solução. Existe uma cura para este mal. E muitas pessoas gostam disso, por quê? Porque não querem ser curada, não tem uma vontade de ser curada. Fica jogando a culpa em outras pessoas, se apega à enfermidade. Tem casos, lógico que aqui não tem. Tem casos que pessoas não querem nem passar pela vistoria do INSS. Por que não quer? Porque tem medo de não receber mais o salário do INSS. Pessoas que estão encostadas preferem ter o diagnóstico de doente. Não quer ser curada, isso é mal. Isso é uma doença interior. É pessoas que precisam ser tratadas. Pessoas que não têm compromisso com a verdade precisam de curar. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém? Então nós temos que ter essa intensidade, essa vontade de ser curado. Nós não podemos apegar à enfermidade. A enfermidade não foi feita para você. A enfermidade não foi feita para mim. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você tem que ser são, você tem que ser curado, você tem que ser liberto desses mal, dessas coisas terríveis. Amém? Quer ser curado? Quer ser curado? Amém? Em quarto lugar, o autor traz um título assim: a cura interior e luta interior. Você tem uma cura interior, mas tem uma luta também interior. E essa luta nós podemos ver nesse paralítico aqui. Talvez ele não queria, por isso que não respondeu para Jesus de imediato: eu quero ser curado. Começou a inventar desculpa. Por quê? Porque lá no fundo tinha algo estranho ali. Ele provavelmente estava bem sucedido daquela forma, não queria ser curado, apegando-se à enfermidade, apegando-se aos males. A cura interior e a luta interior.
Ser curado significa abrir mão de todas as vantagens que a doença nos traz. E tem gente que simplesmente não sabe viver sem sua enfermidade. É o que diz o autor. Tem gente que não sabe viver sem sua enfermidade. Então ser curado é isso. É abrir mão de tudo aquilo, de todas as vantagens que a doença te traz. Aí eu te pergunto, doença tem vantagem? Depende da doença. Tem vantagens, tem doenças que têm vantagens. E muitas vezes você não quer se largar a mão dela. Muitas vezes é o próprio orgulho, né? O próprio orgulho de não ter coragem de chegar perto daquela pessoa, de pedir perdão e coisa e tal. Isso tá estranho, né? Continuando aqui. Tem um texto aqui de Agostinho de Hipona. Ele diz assim: quando pensava em me consagrar por inteiro ao seu serviço, Deus meu, era eu quem queria fazê-lo e eu quem não queria fazê-lo. Olha só. Eu mesmo. E como não queria de todo, nem de todo não queria, lutava comigo mesmo e me rasgava em pedaços. É o que muitas pessoas vivem. Às vezes quer, às vezes não quer. Fica naquela indecisão. Quer ser curado ou não quer? Quer ser liberto de todos os males? Quer ser liberto de toda depressão? Quer ser liberto de toda acusação? Quer ser liberto de toda injustiça? Quer ser liberto de todos os males? Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus mudar o seu interior. Não se apega à enfermidade. Não se apega ao mal que te aflige. Deus quer curar o seu interior. Deus quer tirar essa doença da sua alma. Não é uma doença física, é uma doença da alma. E a doença da alma não existe remédio para ela. O único remédio é Cristo. O único remédio é a palavra de Deus. É a nela que nós temos que nos apegar. Nós não podemos fazer da doença um relacionamento íntimo. Nós temos que esquecer essas coisas. O texto ainda diz assim: aqueles que fazem da doença a única maneira de relacionar-se com os outros e com Deus. É a única maneira que ela tem de relacionar com as outras pessoas. Está doente, as pessoas vão visitar ela. Aquela bajulação. Está doente, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui. Mas às vezes não tem nada, irmãos. Às vezes é psicológico mesmo. Às vezes é falta de atitude, de botar em prática a palavra do Senhor, amém, querido? Falar assim: Jesus, eu sou teu filho e não aceito sobre mim a enfermidade, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Você pode ser curado, você pode ser transformado. Basta você querer ser curado. Basta nós querermos ser curados. O texto ainda diz assim, ele diz: entre você e a enfermidade estabeleceu-se uma dependência que sabota todas as suas tentativas de mudança? Ele faz uma pergunta. Entre você e a enfermidade estabeleceu-se uma dependência que sabota todas as suas tentativas de mudança? Se há isso, querido, o caso é sério. Se essa doença ela impede você de buscar cura, é porque você está dependente dessa doença. Você está se apegando demais a essa doença. Essa doença está te levando para um lugar terrível, biblicamente falando, para o inferno. Porque sem a cura interior, sem o perdão, sem deixar que Deus age no seu coração, infelizmente, eu não tenho outra palavra a dizer, a não ser condenação. Porque eu tenho que arrepender dos meus pecados. Eu tenho que deixar ser curado. Eu tenho que permitir que a graça de Jesus entre no nosso coração, no meu coração. Eu tenho que permitir. Jesus só faz uma pergunta para você e para mim: quer ser curado? Esse livro vai tratar de muitas coisas, querido. Hoje é só uma introdução sobre isso. Se você quiser, participe conosco desses últimos cultos. Vamos tratar de todos os assuntos da alma: ansiedade, depressão e tudo aquilo que você pensa que pode trazer mal-estar dentro de você. Deus vai ministrar no seu coração nesses dias. Deus vai ministrar no coração da igreja. O que nós precisamos é ter atitude, responder como o cego de Jericó, não como o paralítico. O paralítico aqui respondeu de forma de lamuriação, mas o cego de Jericó disse: não, eu quero ser curado. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar aquele cântico. Ministério Louvor aqui à frente. Só Jesus pode libertar você. É uma pergunta como nós fizemos:
pergunta um pouco difícil de responder, mas foi a pergunta que Jesus fez para o paralítico: quer ser curado? Você tem que responder: sim, Jesus, eu quero ser curado. Eu quero ser liberto dos meus temores. Eu quero ser liberto da minha depressão. Eu quero ser liberto dessa depressão que me corrói. Eu quero ser liberto desses problemas que o remédio não pode trazer, a medicina não pode trazer. Apesar dos avanços, apesar da tecnologia avançada, mas esse problema só Jesus pode resolver para você. Só Jesus pode resolver para nós. Feche seus olhos e adore o Senhor comigo nessa canção. Poderoso é o Senhor, nosso Deus.
considera, mas pensa: o Senhor está falando comigo, a palavra está falando comigo, porque eu sou falho também, sou falho, mas quando o Senhor me dá uma direção, uma palavra, eu oro, eu busco a direção do Senhor, e aquilo que o Senhor permitiu que eu ministrasse hoje no seu coração, no meu coração, foi de Deus para a sua alma. E a pergunta que Deus está trazendo para nós: você quer ser curado? Você tem que deixar, tem que permitir que o Senhor cure você. Porque às vezes você pensa que está curado, mas não está. Às vezes você está apegado à sua enfermidade, ao seu mal. Você tem que abrir o seu coração, tem que ser sincero, como o cego de Jericó fez. O que é isso que tu fazes? E o cego respondeu: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver, eu preciso enxergar. Você tem que falar para Jesus assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais, que eu estou cego. Existe algo que tampa a minha visão, não deixa eu tomar uma atitude. E a atitude que você tem que tomar depende de você, da ajuda do Espírito Santo, mas você tem que permitir que Ele faça uma mudança, que Ele entre no seu coração. E a palavra de Deus diz assim: confesse com a sua boca, creia com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, e você será salvo, você será liberto dos seus males, nós seremos curados. Mas falta essa confissão muitas vezes, e às vezes nós esperamos uns pelos outros, às vezes nós fazemos como esse paralítico: ah, Senhor, não tem ninguém que me leve lá, ah, Senhor, não tem alguém que vai na minha frente. Não, meu amado irmão, o problema é seu, o problema é meu, o problema é nosso, é eu que tenho que tomar atitude, é nós que temos que tomar atitude. Jesus fez uma pergunta e Ele exige uma resposta: quer ser curado ou não quer? Se você falar que não quer, não tem problema, simplesmente Ele não tem mais responsabilidade sobre a sua alma, você decidiu não querer. Mas se você dizer, esta é a oportunidade de você ser transformado, ser curado. Essa é a oportunidade de você pegar a sua maca, como aquele aleijado pegou a sua maca e saiu andando, saiu glorificando a Deus. Por quê? Porque Jesus teve misericórdia dele, porque ali foi um ato de misericórdia. Peça para Deus ter misericórdia de você, peça para Deus ter misericórdia de Deus. Somente a misericórdia de Deus, querido, é a razão de nós não sermos consumidos. Amém? Diga assim: pastor, ou melhor, diga assim: Senhor, mas ao Senhor, eu quero